Boa noite, seja bem-vindo ao Fala Cabo Verde deste sábado, 18 de novembro. Olá, muito boa noite. Vamos, a partir deste momento, atualizar as informações nacionais e internacionais. Confira os destaques de hoje. Acidente de aviação em São Domingos causa uma morte no local e 2 feridos. Psicólogo considera que a situação da saúde mental no país é vulnerável e extremamente preocupante para um país com parcos recursos. Na cidade da Praia, dezenas de pessoas participaram numa marcha de sensibilização de luta contra o cancro. Autoridades do Zimbábue declaram um estado de emergência na capital do país devido a um surto de cólera. Essas são algumas informações que vamos conferir neste noticiário e teremos ainda análise das notícias que marcaram a semana informativa, com destaque para o caso do abuso sexual de uma criança de 5 anos. A comissão da CDAO em Cabo Verde associou-se aos municípios cabo-verdianos para apoiar na resolução dos desafios relacionados com a sustentabilidade econômica, com foco nas populações mais vulneráveis. Para tornar público esta iniciativa, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental entregou 60 malas térmicas à Associação dos Municípios de Cabo Verde. Esses instrumentos de frio são destinados aos municípios de Santa Cruz, Porto Novo, Mosteiros, Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina do Fogo, Paú, São Domingos e Maio e posteriormente serão entregues mais 40 a outros concelhos. Segundo a conselheira política Kelly Lopes, é um projeto que está a ser implementado pela representação em Cabo Verde, tratando-se, segundo a mesma fonte, de um primeiro passo em muitos que podem ser dados a favor dos municípios cabo-verdianos. Kelly Lopes explicou que o programa visa capacitar as comunidades de forma a superar os desafios relacionados com a conservação de alimentos e a sustentabilidade econômica, apoiando as pessoas no processo de armazenamento e conservação de peixes e produtos perecíveis. O programa visa ainda criar desta forma as condições necessárias para o exercício de atividades que sejam geradoras de rendimento. Por seu turno, o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Hermênio Fernandes, enalteceu o gesto, informando que já entregou outros projetos à CEDAO e que se encontra na fase de elaboração de outros para apresentar, augurando que estes sejam também atendidos, justificando que são projetos que respondem às necessidades dos municípios. E nesta semana, na Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, a Ministra da Defesa foi auscultada para a apresentação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para o ano de 2024. Janine Leles destacou que o Orçamento do Estado para o próximo ano, destinado ao setor da defesa, registra um aumento em relação às verbas direcionadas às Forças Armadas. Segundo a governante que falava aos jornalistas à margem da audiência da primeira comissão especializada para apresentação e discussão na especialidade da proposta do Orçamento de Estado para 2024, há um aumento no orçamento do Ministério da Defesa, mas particularmente em relação às Forças Armadas e que está virada para o patrulhamento aéreo marítimo. Que há um reforço de 254 mil pontos, né? Isto tendo em conta a chegada da aeronave e as necessidades que nós teremos para fazer a sua operacionalização. A nível do Ministério da Defesa, eu quero destacar um recrutamento que vai ser possível para se empoderar o Ministério nas suas qualificações e nas suas competências técnicas, em especial para o serviço de inspeção, como sabem é importante, exatamente porque o Ministério da Defesa tem a responsabilidade de inspecionar as Forças Armadas, não é? No sentido daquilo que são os processos e procedimentos que as Forças Armadas aplicam no seu dia-a-dia, exatamente para garantir a tal confiança e confiabilidade que nós sentimos que devemos oferecer em permanência em relação às questões ligadas com as Forças Armadas. Também, como avançou a ministra Janine Leles, foi apresentada a proposta de lei do regime jurídico para a correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional das ilhas como mercado interno diminuto, como Brava, Maio e São Nicolau, sendo que a mesma já foi remetida ao Parlamento. Este é um diploma que é importante para o Ministério, a par daquilo que é o fomento produtivo. O fomento produtivo que nós vamos estar a trabalhar através de medidas de política com vários outros ministérios, em especial
com o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Indústria, referindo e repetindo que nós estamos para fazer a concepção. Isto é, tendo em conta aquilo que é a potencialidade das ilhas, a perspectivar medidas de política para empoderar o melhor aproveitamento daquilo que são as potencialidades de cada uma dessas ilhas. Uma medida legislativa muito importante, de acordo com Janine Leles, que traz vários incentivos, desde a nível do transporte marítimo de e para estas ilhas, da fixação de técnicos para garantir uma qualificação e melhores respostas em termos de serviço e ainda incentivos a nível do próprio imposto. Cabo de energia elétrica tem comprometido a segurança de uma família na zona de São Martinho Grande por este passar em cima da moradia da denunciante. É verdade, Eloísa. Durante a entrevista, a família relatou-nos um acontecimento que por pouco não resultou em uma tragédia. Há mais de 4 anos, Jacinta dos Santos afirmou que enviaram uma carta à Eletra pedindo a mudança do poste de iluminação pública, sendo que o cabo do poste passa por cima da residência da família, mostrando no mesmo documento a intenção de ampliar a casa com mais um piso. Eu tenho 4 anos que eu fio de luz dentro da casa. Não corre se traz tudo dia, tudo hora. Minha marido está paga luz, tudo não está de luz, não está furta luz. Tem 4 anos que acaba, na 2020, que me faz de riba, anda se traz, antes de pôr beton na casa. Eles falam para entrar foto para levar, entrar foto e leva. Leva foto, leva tudo que eles pediam, leva. Engenheiro que vem à casa 2 vezes, vai essa. E falam que o problema é grave. E tram foto, e bacol. E falam que o problema é grave. Naquele 4 anos, sim, o problema é grave. E sim. Segundo a mesma, no dia 1 de dezembro, presenciaram uma cena que por pouco não terminou em uma tragédia. 2 netos dizem que grita. Quando que eles gritam, está gritando a pai. A mim pensa que alguma coisa aconteceu com isso. Eu saí na rua, a mim só que estava debaixo. Quando eu saí na rua, me perguntei se você, estou as carapatas na mim, que está larga. Quem é filho fêmea, ele diz na escada, também está corre. Me perguntei a você, que a flama lume ia pegar dentro da casa, de gás, mas ia pegar dentro da casa. A mim, aquela hora, corpo desmoralizão, tinha 50% da força, e pensa só que é fio de luz. Quando que minha marido que estava ali, grita, vê monte de alguém na minha casa. Quando que o rapaz sube, acha que é incêndio de luz dentro da casa, esse que fica coragem para apagar aquele lume. Minha marido vem aquela hora. Quando que vem um monte de alguém na rua, ele corre. Quando que corre, ele está subindo as caras, assim, o rapaz freia que entra, para morrer de uma gás está explode. Pois lume de gás que sai. E bem entra assim mesmo. Quando que entra, acha balde, e põe balde de água na barril, e depois. Quando que dá com balde de água, lume paga. Lume paga, e carrega gás e folha lá baixo para ele. Eles devem entrar, que coisa que é falar dentro da casa para trás. Coisa que está fazendo é mariado. Eles devem respeitar a nossa religião. Que eles vão fazer coisa que eles falam. Porque tu casa vai entrar. Posso vir por isso, Martim, posso não, que eu renova. Porque foi nada, para entrar aqui frio em tua casa, ele para morrer. Tem filho, tem mulher. Aí eles têm filho, tem mulher. Bate, mas aconteceu uma coisa. Coisa que está falando para nós. Jacinta dos Santos avançou que já dirigiu a todas as instalações da Eletra tentando resolver o problema que arrasta há longos anos, mas, no entanto, que nada tem sido feito. No último contato feito há poucos dias, esta chefe de família afirma que também não teve sucesso. Ontem, chama, eles falam, para esperar para um mescatini, num material. A mim, tio, o material que passa para a minha casa? Tio, o que passa para a minha casa? Para bem tranquilo, filho, luz dentro da casa? Para morrer que está fazendo aquilo? Fazendo uso do contraditório, contatamos a Eletra por ouvir a sua versão sobre este caso. No entanto, os mesmos se dispuseram a reagir posteriormente. Sobre este caso, reforçamos aqui que a Eletra já tem conhecimento e esperamos o seu parecer. Em São Domingos, acidente de viação provocou uma morte no local e 2 feridos que estão sob avaliação médica no Hospital Agostinho Neto. Pois é, o acidente envolveu um iate que fazia o percurso Cidade da Praia Assomada e uma carrinha comercial que estava no sentido inverso. Um acidente de viação ocorrido na manhã deste sábado em São Domingos, envolvendo um iate e uma carrinha comercial,
fez uma morte no local e 2 feridos graves. Das poucas informações que conseguimos apurar no terreno, o condutor da carrinha comercial não conseguiu resistir-se e acabou por morrer no local. O outro condutor encontra-se fora de perigo. Você lá dentro, com no Mónica? Segundo o ele está em estado estável. E tem dor na pé esquerdo. E tem folado no braço da minha esquerda, mas está fala tranquilo. Bom, para aquele que está passando, igual a menina vai fazer chapa, porque ele já só depois de aqueles hoje resultado de chapa que está sabe se está lá ou não. Procuramos obter mais informações junto do Hospital Central da Praia e dos bombeiros municipais, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos quaisquer informações extras, pelo que vamos continuar a acompanhar este caso. Aqui na cidade da Praia, dezenas de pessoas participaram hoje numa marcha de sensibilização organizada pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, que serviu como uma forma de destacar a preocupação real que esta doença pode causar. E a presidente da referida associação afirmou que os homens estão mais conscientes no que diz respeito à prevenção. A luta contra o cancro é uma batalha que une comunidades em um esforço conjunto para enfrentar uma das doenças mais desafiadoras da atualidade. A presidenta da Associação da Luta contra o Cancro reiterou que, com esta marcha, quer-se levar uma corrente positiva para a população, destacando a importância da prevenção contra o cancro. Pronto, é a marcha habitual que nós estamos a fazer todo ano. Este ano não optar por fazer uma marcha conjunta, nacional e simultânea, precisamente para não levar um corrente muito mais forte sobre a questão da problemática dos cancros, que cada vez mais nós temos que estar mais atento, para não saber que com a prevenção nós conseguimos ganhar muitas vidas. Quando o cancro, se é que a pessoa tem cancro, é detectado atempadamente. Nível de rastreios na Boa Vista, é um bom número de pacientes acima de 350, o que quer dizer que homens cada vez mais conscientes da necessidade de fazer prevenção. Diogo Afonso, um dos participantes, acredita que a sociedade está sendo literalmente bem informada quando se fala no cancro. Aquela marcha ali é uma marcha para sensibilizar a população, para fazer hoje a importância das duas datas comemorativas, tanto de Dia Mundial de Sensibilização ao Cancro de Mama como de Cancro de Próstata. Então acreditamos cada vez mais na sociedade está a ser mais informado, então nota que lá, cada vez mais pessoas estão mais preocupadas com a saúde, que ele é um exemplo, a decisão de hoje está mostrando que lá, e as pessoas realmente estão preocupadas com a questão de cancro. Agora, um coisa está preocupado que o outro realmente tem informação adequada. Talvez as pessoas tenham que jogar informação no local certo, na profissionais de saúde. Por sua vez, Carmelita do Rosário fez uma chamada de atenção ao governo quando se fala na possibilidade de obter respostas rápidas sobre o diagnóstico precoce. Acho que as marchas são importantes, porque servem para chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana no que toca à prevenção do cancro, tanto do cancro de mama neste caso, como o cancro de próstata. Não é só marchar, é uma forma também de chamar a atenção também ao governo neste caso, no sentido de termos a possibilidade de em qualquer ponto no país termos respostas, pelo menos no diagnóstico precoce de qualquer tipo de cancro. Numa altura em que os dados apontam que o número de casos de cancro em Cabo Verde aumentou. Esta marcha simultânea do Outubro Rosa e Novembro Azul foi realizada em várias localidades do país. Que continuamos a apostar na prevenção. Ainda no domínio da saúde, o psicólogo considera que a situação da saúde mental em Cabo Verde é vulnerável e extremamente preocupante para um país com parcos recursos. Jacob Vicente propõe a criação de uma estratégia adaptada à realidade do país para diminuir casos de suicídio e depressão.
Referindo aos dados da saúde mental em Cabo Verde, o psicólogo considera de extremamente preocupante para um país com 500 mil habitantes, com casos elevados de doentes mentais nas ruas e quadros de depressão, que, segundo dados, se assenta em 4% da população. Cabo Verde está no 27º lugar num grupo de 195 países a nível de depressão. Somos um país, temos um suicídio por semana. Cada vez mais pessoas com pensamento suicida têm estado a aumentar no país. O que eu proponho é, de facto, enquanto um país que está em crescimento e com as suas dificuldades, temos que arranjar uma estratégia adaptada à realidade que nós temos. Jacob Vicente diz que a situação da saúde mental nas empresas também tem vindo a evoluir para casos preocupantes. É fundamental que nós cuidemos dos nossos colaboradores, cuidemos da saúde mental dos nossos trabalhadores, das suas famílias, porque o trabalhador tem uma carga. Vai à empresa, chega na empresa, mas deixa uma família em casa. E muitas vezes traz todo o problema. O colaborador traz os seus problemas de casa para o trabalho. Quando uma empresa tem números de funcionários já a partir dos 25, 50, deve ter um psicólogo organizacional a cuidar, a prestar apoio aos seus funcionários. A saúde mental continua a ser uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública a nível global. Por isso, o psicólogo considera de fundamental para a sociedade cabo-verdiana a realização do 2º Congresso Internacional da Saúde Mental em Cabo Verde. Isto tem um grande impacto, porque nós estamos a tentar mobilizar a sociedade civil, estamos a criar oportunidades para que as pessoas que sofrem de depressão, famílias que têm pacientes, pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, e que têm estado com dificuldades de ter acesso às pessoas, para que possam começar a ouvir, né, quem sabe a falar sobre isso também, e desta forma os tabus que temos à volta da saúde mental vai desaparecendo e quiçá vamos tendo mais pessoas à procura de apoio e de ajuda. O 2º Congresso Internacional da Saúde Mental em Cabo Verde acontece na próxima semana, 23 e 24 do corrente mês. Organizado pelo Centro de Atendimento Psicológico Dr. Jacob Vicente, o Congresso tem por objetivo trazer à ordem do dia a problemática à volta da saúde mental, que constitui um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Momento agora para o espaço Redação em Análise. Hoje quem está a fazer análise das notícias que marcaram a semana é a jornalista Otávia Silva. Boa noite, Otávia. Olá, muito boa noite, Heloísa. Boa noite, Elizabeth. E também boa noite para si aí em casa. Esta semana noticiamos um caso de violação sexual contra uma criança de 5 anos. Segundo informações da avó, o caso aconteceu no mês de julho e acusa o tio da criança de praticar o ato. Otávia, que informações mais traz sobre este caso? Exatamente, Heloísa. A nossa equipa de reportagem esteve durante esta semana a acompanhar este caso de uma criança de apenas 5 anos que foi violada supostamente pelo próprio tio. Esta informação chegou até nós através da avó paterna e também do pai, que relataram esta situação, afirmando que a criança de 5 anos foi violada pelo próprio tio. Tio esse que tem 17 anos de idade e vive na mesma casa com a criança. Uma situação bastante difícil e delicada, segundo nos apontou a avó paterna, que vem acompanhando este caso, e segundo informações da própria avó, há um relatório médico do Hospital Central da Praia apresentado que consta que a criança foi mesmo violada. Então é um ponto bastante sensível, que a família vem mostrando bastante preocupada com o estado de saúde da criança, o seu estado psicológico, e vem acompanhando este caso juntamente com as autoridades policiais, judiciárias também, que dizem que neste momento estão à espera de respostas.
Sobre este caso, Otávia, a redação da Record recebeu uma carta que supostamente pode ser da mãe da criança, porque a carta não está assinada e veio sob anonimato, desmentindo a versão da família paterna. Exatamente, como eu disse, ao longo desta semana estivemos aqui a trabalhar este assunto e tentámos entrar em contato com a mãe da criança para mais esclarecimentos, mas foi sem sucesso. No entanto, chegou na nossa redação uma carta, como disseste, em anonimato, mas no entanto que é supostamente escrita pela própria mãe da criança, a desmentir, a dizer que não houve violação sexual. E começo a citar aqui algum trecho desta carta. Tenho plena convicção que não aconteceu nada, tanto mais que existe exame médico que prova isso mesmo, pois estiveram no hospital, no Instituto de Medicina Legal. A verdade é que não se provou nada. Este aqui é um trecho da carta, que é supostamente escrita pela mãe, que chegou aqui na nossa redação, a confirmar que não houve violação. Mas, no entanto, como já referimos, tivemos a conversa com a avó paterna, juntamente com o pai, a confirmar que houve violação sexual contra esta criança de apenas 5 anos, supostamente cometido pelo próprio tio, que tem apenas 17 anos de idade. Estamos a falar de um assunto bastante sério e essas informações contraditórias da avó paterna e da mãe só deixam o processo investigativo mais difícil. O certo é que existe uma criança no meio e é preciso que as autoridades tomem iniciativa e investiguem a fundo estas informações a fim de chegar à verdade. De referir que a carta, como eu disse, veio em anonimato e tendo em conta que estamos trabalhamos, melhor dizendo, perante a credibilidade de informações e por várias tentativas tentámos entrar em contato com a mãe, mas aqui, neste exato momento, voltamos a referir que é preciso ter uma intervenção da mãe desta criança, no sentido de esclarecer estas informações. Precisamos confirmar se a carta foi escrita pela própria mãe, então pedimos aqui provas deste exame médico, citando aqui, que foi citado na carta. Como eu disse também, o relatório médico apontado pela avó paterna indica que a criança foi realmente violada, mas no exame que a mãe diz que tem em mãos, mostra que a criança não foi violada. Para esclarecer se de facto a carta é da mãe, continuamos à espera de algumas provas da mesma e já solicitamos uma entrevista com ela para falar sobre este caso e sua identidade será preservada. Ainda sobre os crimes contra a criança na Ilha do Fogo, foi apresentada a medida de coação para um dos 8 indivíduos detidos suspeitos de envolvimento com uma menor. Otávia, como está o andamento deste processo? As últimas informações, Heloísa, dão conta que um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e os outros restantes estão a aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Mas falando aqui de casos de abuso sexual contra menores, passo aqui também a lançar alguns dados apontados pelo Ministério Público, que dá conta que entre 635 processos por crimes sexuais, deste número, mais de 50% são crimes contra crianças e que a nível nacional desses 635 crimes sexuais registrados, 302 foram por crimes de abuso sexual de menores, 26 por crime de abuso sexual de menores entre 14 a 16 anos, 3 por crime de sexting contra menores, 3 por prostituição de menor. Isto é, mais de 50%. E sobre isso ainda o Procurador-Geral da República considera preocupante relato sobre a frequência de ocorrência de crimes sexuais contra crianças e diz que o Ministério Público muito tem feito para a proteção desses seres indefesos, ao afirmar também que torna-se necessária uma atuação conjunta de várias instituições ligadas à matéria no sentido de fazer frente a este tipo de crime. Otávia, mais à frente vamos voltar ao espaço Redação em Análise com outros assuntos que também marcaram a semana informativa. Por agora vamos sair por um curto intervalo e dentro de instantes estaremos de volta.